Relembre 5 histórias dos mais cruéis serial killers do mundo. 1. Jack o Estripador, 1888. Apesar de os crimes terem sido cometidos em um passado distante, a autoria dos assassinatos cometidos em Londres só foi descoberta em 2014. Graças ao Charlie da foto, cientistas revelaram que o assassino era Aaron Kosminski, que tinha problemas mentais e, provavelmente, era um misógino, homem que sente repulsa por mulheres. Ele, inclusive, chegou a ser preso como um dos suspeitos na época das investigações, mas não havia prova para incriminá-lo. As vítimas foram brutalmente mutiladas e assassinadas com cortes de faca na garganta. Mais mulheres foram mortas desse modo, embora especialistas tenham atribuído apenas 5 ao autor chamado de Jack, apelido usado em uma carta enviada aos jornais acompanhada de um órgão humano. Eu envio um rim que peguei de uma mulher. O outro eu fritei e comi, estava bem gostoso, dizia a mensagem. 2. João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha, década de 1960. Luz Vermelha, assim como o irmão, ficou órfão aos 4 anos. Os dois foram criados por um tio, mas o garoto, que se tornaria um dos serial killers mais conhecidos do Brasil, fugiu e foi morar nas ruas de Joinville, onde começou a roubar. Depois de um tempo, foi para São Paulo, onde passou a aterrorizar moradores de mansões, assaltando, estuprando e às vezes matando as vítimas. Ia para os locais dos assaltos de táxi ou ônibus, tirava os sapatos antes de entrar e desligava as chaves de luz, usando uma lanterna vermelha para iluminar o local. Foi preso aos 24 anos de idade em 1967 e condenado em 88 processos e 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Foi solto em 1997 após 30 anos de reclusão e foi assassinado 4 meses depois por um homem que afirmou estar defendendo o irmão, ameaçado por luz vermelha com uma faca após tirar satisfação por ele ter assediado a mãe e a irmã dos dois. 3. Ted Bundy, entre 1961 e 1968. Conhecido como o Picasso dos serial killers, Ted escolhia a dedo as suas vítimas nos Estados Unidos. Eram todas universitárias, brancas, magras e solteiras, com cabelo repartido ao meio e usando calça comprida na ocasião em que eram raptadas. A peça-chave era a mãe do assassino, que possuía a mesma aparência que as jovens. O ódio, segundo ele, surgiu depois de descobrir que ele havia sido criado como irmão da própria mãe, que era muito jovem quando ficou grávida. Ele estrangulava as vítimas e desmembrava seus corpos com uma serra de metal, cortando as cabeças e guardando as mãos como lembrança. Para enganar as moças, ele usava gesso falso na pedra ou no braço e andava carregando livros. Pedia que as garotas o ajudassem a levar os objetos até o carro, um Fusca sem o banco do passageiro. Dessa forma as garotas precisavam entrar no veículo para depositar os pertences no banco de trás, momento em que eram trancadas. Diversos conhecidos entraram em contato ao verem o retrato falado, mas a polícia não acreditou por se tratar de um cidadão de bem que ajudava a namorada a criar a filha dela, fazia trabalho voluntário e ainda era politicamente engajado. Muitos acreditavam que fosse concorrer a um cargo político. Após ser preso, fugiu e continuou matando até ser pego novamente. Confessou 11 assassinatos, mas suspeita-se que tenha sido responsável por um número bem maior de mortes. Foi eletrocutado aos 42 anos em 1989. 4. Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, entre 1966 e 1976. A primeira vítima do criminoso foi a bailarina Margarete Suíta. Ele amarrou as mãos da moça e a estrangulou com um cinto após passarem a noite juntos. Para se livrar do corpo, retalhou a vítima com uma faca e uma navalha e despejou os restos em uma banheira. Segundo ele, o assassinato aconteceu porque não admitia que uma mulher
mulher tivesse uma vida irregular como uma prostituta. Depois de confessar o crime a um amigo, foi denunciado. Preso em 1968, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão e solto depois de 8 anos por bom comportamento. Ao sair, continuou o que havia começado. A segunda vítima foi Ângela de Souza da Silva, que ele esquartejou com um serrote, lavando os pedaços do corpo e colocando em uma mala. Apesar de o Código Penal brasileiro prever que ninguém deva ficar mais de 30 anos preso, o caso de Chico Picadinho é considerado uma exceção, pois a avaliação feita por especialistas mostrou características de transtorno mental, indicando que Picadinho não possuía condições de gerir a sua vida civil sem representar ameaça à sociedade. Com isso, o Ministério Público obteve uma interdição civil que mantém o assassino longe da sociedade, usando para tal um decreto de 1934, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que determina que psicopatas podem ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para receber tratamento. Francisco permanece na Casa de Custódia de Taubaté, SP, onde está detido desde 1995. 5. Maribel, 1968. Os crimes foram cometidos quando a assassina tinha 11 anos. Mari foi condenada pela morte de 2 meninos, Martin Brown, de 4 anos, e Brian Gowie, de 3 anos, na Inglaterra, e acusada de tentativas de estrangulamento de outras crianças. É o caso mais famoso do mundo de transtorno de personalidade antissocial infantil. A mãe, Betty Bell, era uma prostituta de 17 anos que tentou matar a filha e deixá-la para adoção. Sem sucesso, ela passou a humilhar a menina e incentivar os clientes a usá-la em jogos sexuais. Com então menos de 5 anos, Mari passou então a descontar as frustrações em bonecas, animais e outras crianças. Depois de matar os meninos, se divertiu contando para as famílias e levando uma amiga e a irmã de uma das vítimas para verem os corpos, tomando o cuidado de não se revelar como assassina. Foi internada em uma clínica de recuperação, fugiu, foi recapturada e finalmente solta em 1980, aos 23 anos. Surpreendia os policiais por conta da inteligência aguçada e da ausência de sentimentos ao relatar os crimes. Foi presa ainda aos 11 anos e, ao ser solta, aos 23, teve problemas para arrumar emprego e precisava se mudar sempre que os vizinhos descobriam sua identidade. Com isso, em 21 de maio de 2003, na Inglaterra, foi criada a Lei Ordem Maribel, que protege a identidade de qualquer criança envolvida em procedimentos legais. Justamente por isso, atualmente, o paradeiro de Mari com outra identidade é desconhecido.